não tem como a gente não falar de inovação e não falar de inteligência, não falar de prevenção. Conta um pouquinho como que vocês arquitetam todas essas inteligências aqui dentro e entregam isso empacotado. Essa é uma arte, né? Fazer isso é uma arte. O uso da tecnologia, ele faz muito sentido aliado a todo esse conhecimento operacional que a gente tem. Esse talvez seja o grande valor da Delphos, realmente. Por quê? Nós temos uma atividade desenvolvedora de tecnologia. Nós desenvolvemos a tecnologia que utilizamos para auxiliar o mercado nas suas soluções. Isso tudo é construído a partir da nossa técnica, da nossa especialização na prestação de serviços técnicos ao mercado de seguros. Então, a gente consegue aliar as duas coisas. E aí, sim, conhecendo essas operações, fornecendo serviços como o de regulação de sinistro, que a gente comentou, toda essa parte de tratamento de dados, ela acaba ganhando um corpo muito grande, porque os dados eles são usados de uma forma clara, inteligente. Primeiro, a gente tem muito cuidado com os dados sensíveis, obviamente. A gente faz, de fato, o uso daquela premissa de minimização de uso de dados, né, que a LGPD traz para a gente. Isso as nossas operações são construídas com base nisso. Os acessos a dados sensíveis são os mínimos possíveis. E toda a parte técnica, ela é realizada com muito conhecimento, com muita experiência, né? E a gente trata esses dados de uma forma lógica. Eles fazem sentido. Primeiro porque eles partem de uma base que está muito organizada. Porque, às vezes, a gente tem muitos dados de maneira esparsa, desorganizada, e eles não nos permitem tomadas de decisão. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem grandes bancos de dados, né? A gente opera com muitos dados, mas a gente os trata de uma maneira organizada, fazendo com que a seguradora tenha, a partir daí, condições de fazer suas tomadas de decisão de uma maneira assertiva. Maravilhoso entender como que vocês pensam sobre inteligência, como a inteligência é aplicada. E acho que a gente falou aqui de muitos processos de uma seguradora, muitos processos do nosso mercado. Eu queria entrar em alguns pontos que são mais específicos, que eu sei que a Delphos atende muito bem. Por exemplo, perícia, vistoria. Como que vocês trabalham a inteligência nisso? Interessante. Em avaliações, perícias e vistorias, são serviços que a gente atua há bastante tempo. Nós temos uma rede de engenharia. Essa rede ela é nacional, nós atuamos em todo o território nacional, e por aí você vê o quanto ela tem que ser extensa, não é? Temos uma expertise muito grande nisso, e justamente ela vai trabalhar toda a parte de risco, né? E aí a gente está falando de custo, ela ajuda a seguradora nesse aspecto, a entender o que ela tem em mãos em termos de tomada de risco, e, portanto, impacta diretamente na questão financeira, né? E quando a gente fala de regulação, a gente vai falar também de outro impacto financeiro, que é o cuidado para fazer-se o vínculo entre aquilo que o dano sofrido e o efetivo pagamento da indenização. Então, há um vínculo aí de causalidade, né, de causa e efeito, a dimensão desse custo, enfim. Então, tudo isso é muito trabalhado, nós temos técnicos fazendo isso de uma forma bastante sistêmica, né? Nós fazemos isso de forma presencial e também de forma remota. A gente desenvolveu soluções nesse sentido. Então, nós temos muita agilidade e isso é bem efetivo para o mercado de seguros. É um dos serviços que a gente mais vende, realmente. Que bom saber. Beatriz, por mim eu ficava muito mais tempo aqui conversando e entendendo, né, toda essa arquitetura e inteligência que vocês trazem. Tá? Mas eu te agradeço imensamente, né, o convite, te agradeço imensamente por nos receber aqui no Rio de Janeiro, aqui na Delphos, e contar um pouquinho da sua história e a história da Delphos. Muito obrigado. Obrigada a você, Pedro. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Foi um prazer.